Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Galera, vamos avançando em nosso curso preparatório de língua portuguesa para o concurso da Petrobras. Vamos fazer aí essa primeira aula falando sobre o período composto. O período pode ser composto por coordenação e o período pode ser composto por subordinação. Já tratamos da análise sintática do período simples. Então você já sabe o que é um sujeito, já sabe o que é um predicado, já sabe o que é um objeto direto, já sabe o que é um objeto indireto, um agente da passiva, um complemento nominal, um adjunto adnominal. E agora, nesta aula, nós vamos falar do período composto, tá bom? É aquele que tem mais de uma oração. Tranquilo? Então vamos avançando aí no nosso curso. Galera, lembra vocês o seguinte: para você ter acesso ao curso completo de língua portuguesa do concurso aqui da Petrobras, já com foco na banca Sesgran Rio, você precisa se tornar um membro rumo ao topo, Petrobras rumo ao topo, tá? Você se inscreve aqui como membro, né? Membro, aí você vai pagar um valor ali, se eu não me engano, é R$ 6,99 por mês, né? E aí você será um membro Petrobras rumo ao topo, beleza? E aí você terá acesso aos nossos conteúdos da Petrobras até o dia da prova, tranquilo? Você terá acesso aí a essas videoaulas, você terá acesso a PDFs, você terá acesso a simulados, né? Já tivemos 2 simulados e vamos fazer mais simulados ainda, tranquilo? Beleza? Vamos avançando então, pessoal, vamos avançando em nosso curso, então, vamos avançando para falarmos de período composto por coordenação e o período composto por subordinação, né? Pessoal, quando falamos de período composto, estamos falando do que? Da análise sintática de períodos, né, que possuem mais de uma oração. Então você terá pelo menos aí 2 verbos, né? Você terá 2 verbos ali. Em torno de um verbo você tem uma oração, em torno do outro verbo você tem uma outra oração, tá? No período composto por coordenação, ocorrem 2 ou mais orações coordenadas, tá? Então são orações coordenadas. No período composto por subordinação, temos uma oração principal e uma oração subordinada. Essa oração subordinada exerce função sintática. Tranquilo? Então, o que eu estou colocando aqui para vocês? Quando vamos tratar do período composto, tá, pessoal? Você vai subdividir o seu conhecimento. Então, você tem o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. No período composto por coordenação, você terá 2 ou mais orações coordenadas, que são orações independentes uma da outra. Já no período composto por subordinação, você terá uma oração principal e também uma oração subordinada. Esta oração subordinada estará exercendo função sintática, tranquilo? Então vamos avançando e deixar esse assunto aí bem estruturadinho para você. Nesta aula agora, nós vamos falar do período composto por coordenação. Aí na próxima aula, vamos ensinar o período composto por subordinação. Tranquilo? Então vamos lá. O que são orações coordenadas, tá? Então vamos começar aí pelo período composto por coordenação, ou seja, o período que possui orações coordenadas, tá? Orações coordenadas, gente, são orações independentes que podem ser assindéticas, sem conjunção, ou sindéticas, com conjunção, tá? Então, já grava aqui, ó. Quando a gente fala de orações coordenadas,
você terá orações coordenadas assindéticas, Essas orações coordenadas assindéticas, elas não têm conjunção, então, sem conjunção. Tá? Sem conjunção. E você tem também as orações coordenadas sindéticas. Sindéticas com o emprego da conjunção. Tudo bem? Então tá aí. Então, orações coordenadas são orações independentes uma da outra. Elas possuem sentido próprio, tá? Olha só o exemplo ali, ó. Está chovendo, mas irei à praia, tá? Então você tem uma oração que é a oração está chovendo. Você tem a oração que é a oração irei à praia. Tá vendo? Você tem duas orações. Você tem a oração está chovendo e tem a oração irei à praia. São duas orações. Por que a oração está chovendo é oração? Porque tem verbo. Irei à praia também tem verbo. Então você vê que são duas orações. E você tem que a oração mais irei à praia ela é coordenada sindética. Por quê? Porque ela é introduzida pela conjunção coordenativa mas. Tá vendo? Essa que é a jogada. Entendeu aí a situação? Então, está chovendo, vírgula, mas irei à praia. Então, a oração mas irei à praia, que é introduzida pela conjunção mas, ela é uma oração coordenada sindética. Tranquilo? Beleza? Tranquilão, vamos avançando aí, gente. Nós temos as classificações das orações coordenadas sindéticas, tá? É o que mais cai em prova, gente. As orações coordenadas sindéticas, galera. As coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Pegou a manha? Entendeu aí? Então, as coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que têm conjunção, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? Então, qual que é o mnemônico, macete para você decorar aí? Você vai decorar assim, ó. A-C-E. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tá bom? Deixa no comentário do vídeo aqui. A-C-E. Deixa assim no comentário. A-C-E, para você não esquecer. Então, deixa aqui no comentário para que você possa fixar esse mnemônico. Tá? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Basicamente é isso. Tá? Então, vamos lá. As aditivas, pessoal, vão trazer uma ideia de adição. Muito fácil. Tá? Quais são as conjunções ali? E, nem, mas também. Olha aqui, ó. Esse conjunto formado por mas também é aditivo, tá? Olha o exemplo ali, ó. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Veja que esse ali, ele é aditivo, ó. Tá? Então, nós temos duas orações coordenadas e temos aqui, ó, um período composto por coordenação sindética aditiva. Então, essa oração e analisamos possíveis soluções, ela é uma oração coordenada sindética aditiva. Tá bom? Não discutimos várias propostas, vírgula, nem analisamos quaisquer soluções.
Então, a oração nem analisamos quaisquer soluções, ela é o quê? Uma oração coordenada, sindética, aditiva. Lembrando que o nem é igual a e não, tá? Nem é e não. É como se eu dissesse assim, ó. Não discutimos várias propostas e não analisamos quaisquer soluções. E não. Beleza. Já as adversativas vão ser introduzidas pelas conjunções mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Dá uma ideia de adversidade, uma ideia de oposição, uma ideia de contraste. O time jogou muito bem, entretanto, não conseguiu a vitória. Então, essa oração, entretanto, não conseguiu a vitória, ela é uma oração que coordenada, sindética, sim, porque ela tem a conjunção adversativa. Tá bom? As alternativas agora, elas têm quais conjunções ali? Ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja, tá vendo? Qualquer uma delas. Ora, o Botafogo joga bem. Ora sem H, tá? Nesse caso aqui da conjunção. Ora, o Botafogo joga bem. Ora, o Botafogo joga mal. Tá vendo que tá dando a ideia de alternância? As alternativas trazem essa ideia de alternância, tá? Pode usar o ou também, pode ser ou o Botafogo vence ou não será campeão, tá? Beleza? É assim que funciona. Seja, seja, quer, assim ó, quer você queira, quer não, eu irei ao jogo do Botafogo, tranquilo? Então, esse tipo de conjunção de estrutura te dá a ideia de alternativa, ideia de alternância. Beleza. Então, já falamos das aditivas, as adversativas e alternativas. Lembrando que são orações coordenadas, tá? Então, as coordenadas podem ser sindéticas, né? As coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que possuem conjunção, podem ser aditivas, adversativas, alternativas. Que mais? Conclusivas, ideia de conclusão, olha aqui, ó. Logo, portanto, pois, esse pois aqui, quando ele vem depois, ó, posposto ao verbo. Temos ainda, que pode usar para conclusiva, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso. Olha o exemplo ali, ó. Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Então, a oração, portanto não posso pagar, ela é o quê? Oração coordenada, sindética, conclusiva. Ela é uma oração coordenada, ela é sindética, porque ela tem a conjunção, e ela é conclusiva, porque a conjunção, portanto, é uma conjunção conclusiva. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Tá vendo que o pois vem depois do verbo devemos? Esse pois, ele está posposto ao verbo. Ele vem depois do verbo. Esse pois que vem posposto ao verbo, gente, ele é um pois conclusivo. Ele pode ser substituído, inclusive, pela conjunção portanto. Ele equivale a portanto. Olha lá, a situação econômica é delicada. Devemos, portanto, agir cuidadosamente. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Beleza? Tranquilo? Que mais? Por fim, nós temos as explicativas, tá? Que dão a ideia de explicação. Que, porque, o pois quando ele vem anteposto, ou seja, quando ele vem antes do verbo, tá?
Então, vai explicar o que está na outra oração. Então, olha lá, cumprimente-o. Agora eu vou explicar por que deve cumprimentar. Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Então, veja que, pois hoje é o seu aniversário, explica por que eu devo cumprimentar. Tá vendo? Então, cumprimente-o. Por quê? Agora vai explicar. Pois hoje é o seu aniversário. Tá? A criança devia estar doente. E agora eu vou explicar. Porque chorava muito. Faltou um ponto aqui final, né? A criança devia estar doente. Então, eu olho para a criança e vejo que ela, poxa, parece estar doente. E aí eu explico por que eu acho que ela está doente. Porque chorava muito. Tranquilo? Beleza? Então, recapitulando aí, gente. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas, sem conjunção. Ou sindéticas, com a conjunção. As sindéticas se subdividem em 5. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Beleza? Tranquilo aí para você? Então, voltando lá no início, olha lá. Vamos deixar nosso mapa mental aí, ó. Orações coordenadas. Elas podem ser orações coordenadas. Elas podem ser assindéticas sem conjunção ou sindéticas com a conjunção. Sendo que as sindéticas, ou seja, as que têm conjunção, elas podem ser o quê? Elas podem ser C. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tranquilo? Belezinha? Maravilha? Então tá. Então vamos resolver aí alguns exercícios de prova para a gente ver como que isso pode ser cobrado. Questão aí, ó. Você pausa o vídeo e tenta resolver a questão sozinho. Vamos lá. Questão 1. Assinale a alternativa em que a classificação da oração coordenada está incorreta. Incorreta. Vamos lá. Não só estuda, mas também trabalha. Está dizendo que é oração coordenada sindética aditiva. Letra B. Ora chora, ora sorri. Coordenada sindética alternativa. Letra C. Estava cansado, por isso desistiu. Letra D. Correu muito, mas não venceu. Letra E. Saiu cedo, logo chegou primeiro. Coordenada sindética conclusiva. Então vamos lá, vamos analisar. Letra A. Não só estuda, mas também trabalha. Opa, temos aqui o mais também. Lembra que eu falei que o mais também, lá na primeira lá, ela é aditiva. Olha aqui, ó, que eu comentei, ó, mais também aqui, ó. Cuidado com essa estrutura. Porque somente o mas, se eu pegar só o mas, ele é adversativo. Olha aqui, ó, só o mais sozinho. Ele é adversativo. Só quando eu faço o conjunto mas também, esse conjunto é aditivo. Tá bom? Pegou a manha? Isso é um pulo do gato. O mais sozinho, puro, só ele, é adversativo. Só que o mas também, esse conjunto mas também, é aditivo. Tá? Então a letra A está dizendo lá que é aditivo, mas também aditivo? Sim. Então é coordenada sindética aditiva. Letra B de bola. Ora chora, ora sorri. Está dizendo que é alternativa. Sim, é alternativa sim, porque está dando uma ideia de alternância. Ora chora, ora sorri. Quer, seja, ou, somente ou, né? Então tudo isso é alternativo.
Beleza. Letra C. Estava cansado, por isso desistiu. Está dizendo que é explicativo. Gente, vamos lá nas conclusivas. Logo, portanto, pois, então, por isso. Por isso é uma conjunção conclusiva, não é explicativa. Olha ali as explicativas. Está vendo que não tem o por isso nas explicativas? Então, pessoal, o por isso aqui está dando uma ideia de conclusão. Está dando uma ideia de conclusão. Então, estava cansado, por isso desistiu. Então, esse por isso desistiu aqui é uma coordenada sindética conclusiva. Conclusiva. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui, ó, melhor para você, ó. Conclusiva. Minha caneta não está apagando. Conclusiva. Tranquilo? Conclusiva. Letra D. Correu muito, mas não venceu. Ó, só o mais, sozinho, é o quê? Adversativa, tá certo. Letra E. Saiu cedo, logo chegou primeiro. Ó, o logo. Coordenada sindética conclusiva. Então, o gabarito aí que pede a incorreta é a letra C. Vamos para a próxima. Próxima questão. Tá aí o comentário para você ali embaixo, né? Depois, quando você for receber esse material em PDF, vai estar tudo com gabarito comentado, tá? No PDF para você revisar. Próxima. Assinale a frase que contém período composto por coordenação assindética. O que é coordenação assindética, gente? Período composto por coordenação pode ser, eu posso ter oração coordenada assindética ou sindética. As assindéticas, elas não possuem conjunção, certo? Lembrou disso? Então vamos analisar a alternativa que não possui conjunção, porque ele está pedindo a coordenada assindética, ou seja, sem a conjunção. Não estudou, portanto, não foi aprovado. Pessoal, tem o portanto aqui, isso é sindética. Sindética, inclusive é uma sindética conclusiva. Né? Então não é isso aí. Ele pede a assindética, né? Letra B, saiu cedo, mas perdeu o ônibus. Ó, temos aqui, ó, mas. Então, isso aqui, ela é sindética, porque tem a conjunção adversativa. Tá? Sindética adversativa. Letra C, chegou, descansou, saiu novamente. Veja que cada uma dessas orações, elas são coordenadas, porque elas têm sentido próprio. Chegou, descansou, saiu novamente. E não tem conjunção nenhuma. Ó. Chegou é verbo, descansou é verbo, saiu, descansou, saiu novamente. Então, eu tenho aqui que isso aqui são orações coordenadas assindéticas, porque não tem conjunção. Assindética. Então, é o gabarito da questão aí. Letra D. Estava cansado, mas mesmo assim tentou. Ó, tem o mais aqui, ó. Então, ela é uma sindética adversativa. E na letra E, não só comprou o livro, mas também leu. Aqui eu tenho mas também, que é uma sindética aditiva.
Sintética aditiva, tá? Tá aí para você. Tranquilo? Então, gabarito letra C de casa. Questão 3. Para finalizar a aula. Leia o trecho a seguir. Os servidores se apressaram para entregar a documentação dentro do prazo, pois sabiam que a falta de atenção poderia gerar penalidade. No período acima, a oração introduzida pela conjunção pois deve ser classificada como oração o quê? Gente, vamos analisar então. Vamos lá. Os servidores se apressaram para entregar a documentação, pois, aqui, ó, sabiam que a falta de atenção poderia gerar penalidades. Então, eu tenho aqui, gente, um período que ele é composto por coordenação, porque essas orações elas são independentes. Ó. Os servidores se apressaram para entregar a documentação dentro do prazo. Sabiam que a falta de atenção poderia gerar penalidades. Elas possuem sentido próprio, uma da outra. Uma não depende da outra para ter sentido próprio. Estão ligadas pela conjunção pois. Essa conjunção pois aqui está explicando, está dando uma ideia, está trazendo, né? A ideia que eu tenho na pois sabiam que a falta de atenção poderia gerar penalidade. Essa oração traz uma explicação do porquê eles se apressaram. Pois sabiam, eles se apressaram. E eu vou explicar por que eles se apressaram. Pois sabiam que a falta de atenção poderia gerar penalidade. Portanto, ela é uma oração coordenada, tá? E é explicativa. Por causa daquele pois ali, ó. Gabarito será a letra B de bola. Está explicando, ó. Sabiam que a falta de atenção poderia gerar penalidade. Isso aqui está explicando por que eles se apressaram. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B. Tem um comentário para você aí. Quando você receber seu material em PDF, né, ele vai estar disponibilizado aqui, né, depois do final do curso. E aí você terá o PDF com comentário para você revisar. Tudo bem? Pessoal, esta aula foi a aula sobre coordenação. Na próxima pegaremos o período composto por subordinação. Eu sou o professor Anderson Magalhães. Nós estamos juntos. Um beijo no coração. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui!